Pedro Almodóvar sempre desprezou filmes biográficos, até assistir a Neruda, dirigido pelo chileno Pablo Larraín. Gostou tanto que 3 anos depois lançou Dor e Glória, um filme não só biográfico, mas autobiográfico. Ao contar a história do fictício diretor Salvador Malo, vivido por Antônio Bandeiras, Almodóvar inspirou-se em si mesmo, desde sua infância pobre até o sucesso internacional. Uma boa oportunidade para este episódio do Quarentena Cult, discutir a obra e o legado de um dos principais diretores da atualidade, alguém que, goste ou não do seu trabalho, sempre lutou para manter a integridade de sua arte. E aí, tudo bem? Eu sou Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Evandro Schenkel, Jones Rossi, esse é o Quarentena Cult. Desculpem o Olá. tropecinho no fim do texto. Estava errado o texto? Não, tá. Eu acho que não tem problema. Vamos continuar. Eu estava errado aqui na minha leitura. Eu vou reforçar. Vamos chamar um cara que apresente o programa alfabetizado, consiga ler tudo. Poxa vida, cara. Eu me esforço tanto por esse momento. É assim que você retribui. Eu faço um texto super massa assim para falar de um cara que Eu vou repetir para deixar claro aqui, ó. Antônio Bandeiras, alguém que goste ou não do seu trabalho, sempre lutou para manter a integridade. Não, peraí, você tá inventando esse texto aí. É analfabeto, deixa. Pedro Almodóvar. Não consegue, né, Moisés? Cuiro. Um dos diretores que sempre lutou para manter a integridade de sua arte. Pronto, Pedro Almodóvar, não o Bandeiras. O Bandeiras é o ator que faz o Salvador Malho. Salvador Malho, que é o Bandeiras do filme, né? Dor e Glória é um filme de 2019, se eu bem me lembro, né? Isso, 2019 está disponível na Amazon. Está disponível no Amazon Prime Video, bem fácil de encontrar. A indicação, a gente na ausência do Paulo Pozonoff, ninguém sente falta do Paulo, porque quando o Jones está fora, botam lá a hashtag Volta Jones. O Paulo, ninguém se manifestou até agora, não vi nenhum. Se manifestem, porque semana que vem o Paulo volta, ele vai ficar chateado. E ele é sensível, gente. E semana que vem eu não tô aqui. Semana que vem eu que saio de férias. Aí vocês vão gravar 2 programas sem mim. Aí vamos aproveitar para trazer aqueles filminhos de ação. Não, aproveita. Eu apoio muito, assim. Traz os powers aí do Jones, traz tudo. É o momento de vocês brilharem. Transformers, o Cavaleiro das Trevas. Dá o teu show lá. O Dor e Glória é um filme de 2019, que foi um filme, é o filme aliás, um ano cheio de filmes interessantes, né? Quem ganhou o Oscar naquele ano foi o coreano, não foi? Se eu tô bem. Parasita, né? Não foi ano passado, o Parasita, 2020? Não, eu acho que é o mesmo ano, se eu bem me lembro. Qual que foi o 2020? Não lembro. Então, não, mas eu acho que venceu em 2020. Quem que venceu esse ano? Não, tá certo. Onde estamos? O Parasita venceu em 2020 porque eram dos filmes de 2019, tá certo? Isso. Obrigado, tá. Então não tô tudo assim. E a gente fez, na ausência do Pozonoff, que esteve ausente do Quarentena Cult, esses 2 últimos episódios, a gente fez uma decisão em conjunto de que filmes faríamos a indicação, né? E aí surgiu o Dor e Glória. A indicação, a defesa que vai fazer é o Evandro, porque ele que fez a sugestão. Isso. Mas é um filme que eu já tinha assistido lá em 2019, fiquei muito impressionado quando vi o filme a primeira vez e enfim, eu tenho coisas a dizer a respeito disso. Por que você fez a indicação, Evandro? Conte para os nossos espectadores. Eu acho que, primeiro, eu gosto de aproveitar esses episódios para obrigar o Jones a assistir filme bom, né? Então, como eu sei que ele nunca assistiria esse filme, eu aproveito para dar uma... Ele é obrigado a assistir. O Jones tem preconceito com o cinema do Almodóvar. Vamos falar... Cinema espanhol, né, em geral, né? Com filmes bons em geral, né? E o... Não, mas a gente tem que respeitar, né? Respeito o preconceito alheio.
Nesse ano, se eu não estiver enganado, no ano que foi lançado o Dor Karl e Glória, Popper se revirando em seu túmulo. ele foi um dos filmes mais interessantes que eu tinha visto. E eu acho que só um outro filme chamado A Despedida, que estava no mesmo nível dele. Eu não considero. Eu acho o Parasita um ótimo filme, mas como cinema. Como cinema, não, ele é um ótimo filme, sim. Mas não no nível de arte que a gente entra nesse filme aqui, Dor e Glória. Eu não sei se ele é autobiográfico, como o texto diz aí na abertura, se foi checado isso. Foi, sim, é sim. Mas parece ser, O né? próprio Almodóvar fala sobre isso, diz que parte da história é parte da história dele mesmo, mas não é 100% uma biografia também. Olha o tipo do Evandro, não sei se foi checado, essas coisas que o Jones escreve aí, tudo mentira. O cara é fã do Almodóvar e não conhece a vida do Almodóvar, cara. Não, mas Onde ele nasceu? Em que ano ele nasceu? o Almodóvar. Ele nasceu em Calçada de Calatrava, em É que o que 1949. eu tinha lido, né, à época, era que ele não reconhecia como biografia. Pô, mas é igual, cara, é a vida dele. Ele lia Não, aquelas então, calma. cartas. Ele... Não é a autobiografia, é um filme autobiográfico, né? Então, não, pelo que eu tinha lido à época, ele não reconhecia como autobiográfico. Frescura dele, né? Não, tudo bem, pode ser que seja a frescura dele, mas é óbvio que o que você está assistindo tem trechos, sim, de coisas que muito provavelmente passaram, fizeram parte da vida Tá dele. no perfil. Em 2016 saiu um perfil que eu li para escrever esse texto e tal. Um perfil gigante, texto da New Yorker. Uhum. Saiu um perfilzão dele, a guria foi lá, ficou com ele na Espanha. E tudo aquilo que tem. Ele foi para o seminário, ele foi o cara da família dele que era inteligente, e lia as cartas, né, naquela aldeia lá que morava, que a maioria do pessoal era analfabeto. Ele lia, escrevia cartas, ensinava, tinha uma boa voz, entrou pro coral do seminário, tudo aquilo. Isso daí tá tudo no perfil da New Yorker, tá? Não Não, é. então, por isso que eu falo, tem muita coisa, mas também muita coisa é da filmografia dele, né? Se você Sim, pegar sim, tudo sim. sobre minha mãe e fale com ela, todos eles têm esse menino que foi para o convento, foi para o seminário, que se dedicava, era introspectivo, né? E de alguma forma. Então, assim, ele usa muito, assim como acho que o próprio Woody Allen, né? Que são, acho que os dois diretores que mais tem coisas em comum, com a diferença que o Woody Allen deixou de fazer filme nos anos 90 e o Pedro Almodóvar continuou fazendo grandes filmes depois dos anos 90, principalmente na virada dos anos 90 para os anos 2000, onde ele faz uma trilogia ali que é Carne Trêmula, Tudo Sobre Minha Mãe e Fale Com Ela, se eu não me engano ali, que é assim, um espetáculo aquilo tudo. Por que eu sugeri? Eu sugeri porque eu queria ver a gente conversar sobre um diretor homossexual, sobre um diretor onde toda a filmografia dele é baseada nos conflitos que ele tem com a própria sexualidade, né? Ou pelo menos explora isso de maneira muito intensa ali nos seus personagens. E para mostrar que algo que a gente vem falando muito aqui, que a gente gosta de filmes que tenham mensagens transcendentais, que a gente usou bastante aqui para definir, mas que, acima de tudo, ainda o que vale é o cinema. Então, não adianta você fazer um filme ruim com um grande propósito, porque ele continua sendo um filme ruim. E você pode fazer um filme incrível com um propósito amoral e aí ele ainda ser um filme incrível. No caso do Almodóvar, ele faz filmes incríveis. Ele é um ótimo, um exímio contador de história, ele escreve os roteiros, ele filma, né? E por isso que eu queria trazer aqui, para mostrar que a gente não tem o preconceito em cima de essa galera é tudo homofóbica, ou a gente fica criticando, tira sarro do politicamente correto, e não são coisas que sequer passam pela nossa cabeça quando de ter qualquer tipo de preconceito, né, com quem é diferente ou de quem tem as suas escolhas. Não é nada sobre isso. Quando a gente critica aqui quase tudo do politicamente correto, principalmente
o código Netflix, né, o que a gente brinca bastante. Não, tem que ter diversidade, tem que ter a mulher negra empoderada com os amigos com diversidade, né? Tudo tem que ver. Não é o problema de você ter isso, mas é o problema de isso ser um algoritmo para agradar determinada massa, e que por trás disso existem movimentos políticos identitários, que aí, no meu caso, e eu não falo pelos demais, é onde a gente está discutindo, né? São as políticas identitárias, a imposição de vontades, a sinalização de virtudes. Só existem os bons, aqueles que são de determinada forma. Se você é branco, heterossexual, cis, você não tem o direito de falar, você não tem mais espaço na sociedade. Isso tudo é uma grande bobagem, e é por isso que eu quis trazer. Assim, vocês vão escutar a gente falando sobre um diretor homossexual. Eu não sei, ele é assumido? Eu imagino que ele é assumido, né? Ou ele é daqueles que, quando se assumir, todo mundo vai fingir surpresa? Então, ele fala no perfil dele da New York, ele fala que ele nunca precisou assumir, que as pessoas sabiam que ele era, né? Que quando ele ia para os Estados Unidos, tinha um pouco dessa pressão das pessoas perguntarem para ele quem era o namorado dele, esse tipo de coisa, e ele não gostava disso daí. E ele nunca, acho que ele nunca levantou bandeira também, inclusive. É um cara assim que viveu a época dele. Ele até os 30 e poucos anos, ele diz no perfil que ele se relacionava com mulheres também, mas depois parou, perdeu a graça, sei lá, enjoou. que foi que... Mulher cansa, né? Sei lá, como diz um amigo, né? Nem não vou contar essa piada, mas enfim. Tem um amigo meu que fala que o único problema do relacionamento homossexual são os primeiros 6 meses. Depois acaba o sexo e fica só jogando videogame junto. Mas enfim, né? Ele conta lá que ele não levantava bandeira, etc. E tal. Enfim, mas uma coisa, Evandro, eu queria te perguntar, você pode até continuar nessa tua explicação, só que depois lembra disso. Eu queria entender quais são os elementos que fazem do Almodóvar um grande diretor, assim. Filme bem filmado, muito bem filmado, os diálogos, etc. e tal. Mas eu não sei onde está essa super genialidade. Ou talvez seja tão simples a genialidade, que nem o ovo de Colombo, né? Um negócio simples que eu não tenha percebido. Eu vou tentar eu vou tentar fazer só um pouquinho da sinopse do filme para a gente entrar nessa parte, que eu acho que, na verdade, o debate que a gente vai ter vai ser um pouco disso. Então, o filme, basicamente, ele conta a história de um diretor de cinema que está num bloqueio criativo e, ao mesmo tempo, ele é meio Frida Kahlo, né? Aquela pessoa que tem muitos problemas de saúde, né? Diversos, e ele não está conseguindo, ele está recusando o trabalho porque ele está nesse bloqueio criativo, e ele é chamado para fazer uma conversa, porque estão recuperando um filme dele que fez muito sucesso no começo, há 32 anos atrás, né, no começo dos anos 80, eu imagino. E é essas rodas de cineclubes, tipo do Sesc faz, né? Você vai lá e depois debate com o diretor. E ele revê o filme, porque ele nunca tinha revisto o filme, porque ele não gostou da atuação do ator da época. E o ator, na época, ele estava envolvido com drogas lá pesado, que eles chamam de cavalo, que acho que aqui no Brasil nunca... Heroína. Nunca chegou, pelo menos, com essa terminologia, né? Mas devia ser algum barbitúrico ali na época, que era bem... eram bastante usados. Heroína. É heroína? Heroína. Mas então ele não vai ficar agressivo. Tá, tudo bem. No começo dos anos 80, a heroína, beleza. E ele revê e gosta, né, do filme, e fala, pô, vou chamar também esse ator, e os dois nunca mais se falaram, porque imagina, o diretor que não defende o próprio filme porque não gostou da atuação do protagonista, né? E ele vai lá e vai se reencontrar esse ator para convencê-lo a ir com ele fazendo essa palestra. E aí ali tem drogas, né? Que as drogas ali ele usa para passar a dor, e daí eles têm todo um diálogo de reaproximação, de afastamento, esse ator vai até a casa do Almodóvar lá, porque eles continuam as conversas.
e lê, né, enquanto o Almodóvar está usando drogas, o Almodóvar não, enquanto o protagonista está usando drogas, Salvador Maio. o ator, o Salvador está usando drogas, o ator que me fugiu o nome agora, O Alberto. Alberto, ele lê um roteiro, né? Um roteiro não, ele lê um texto sobre uma passagem da vida do Salvador, né? Que é uma passagem onde ele está no começo de carreira, vivendo com uma outra pessoa, e o ator acha aquilo incrível e quer interpretar. É engraçado que eu estou falando isso e no fim das contas isso não é o grande plot do filme, né? Porque eu estou só contando como as coisas vão se desencadeando. E você tem várias outras coisas. O filme vai mostrando o que seria o passado desse diretor, como ele chegou até ali, explora a mãe dele, explora. Depois ele vai ter um reencontro com aquele amor, o primeiro amor dele, talvez. Primeiro não, né? Mas o mais. Significativo. O mais significativo, depois que ele se assume como homossexual, e depois ainda tem toda uma outra que é muito importante também, que é quando ele se dá conta e ele começa a se investigar e ele se dá conta porque ele recebe um desenho, um desenho lindo, por sinal, que era dele sentado estudando, e quem desenhou era o pintor da casa, qual ele ensinava. E ele tinha 8, 9, 10 anos, e o pintor tinha 17, 18 anos. E quando ele recebe aquela carta, ele se toca que como foi o nascimento do desejo para ele, né? E toda a obra do Almodóvar vai explorar o desejo, tanto que o nome da produtora dele é O Desejo, né? E é isso, então ele se reencontra. E a partir disso, ele consegue desbloquear também a parte criativa que ele estava tendo, porque ele tem agora uma outra história que ele foi procurar e ele encontrou ali. Por que esse filme é incrível e por que é importante na obra do... sim, então a gente... Aí você tem assim, pô, ele é autobiográfico ou não? Pô, tudo isso casa. Daí você pensa, pô, o ator é o próprio... O ator fetiche do começo da carreira do Almodóvar era O Bandeiras. o Antônio Bandeiras. E o Antônio Bandeiras, ele tinha uma atuação muito selvagem, né? Tanto que era, se eu não me engano, Atami, os filmes, né? os filmes lá no começo. E aí você tem um outro ator que parece estar interpretando o Antônio Bandeiras, né? Então por isso que... E aí você fica pensando, putz, será que o Antônio Bandeiras realmente não gostou da atuação do O Antônio Almodóvar não Bandeiras? gostou do Bandeiras, é Do isso? Bandeiras. E aí você tem tudo isso. E o Bandeiras está idêntico ao Almodóvar, né? A interpretação nesse filme. O Antônio Bandeiras é o protagonista, né? É muito parecido com o Almodóvar. E aí deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Como vocês enxergam fisicamente o protagonista ali? Fisicamente ele está como? Tá tudo ferrado, né, cara? Tem dores, Doente. sim, tem todo tipo de dor, não tem um dia de paz, E aí, insônia. Jones, eu já começo a te respondendo por que esse filme é incrível. O filme abre com o Antônio Bandeiras dentro de uma piscina. E o Antônio Bandeiras está forte pra burro. O cara tá. Pô, ele tá ignorante de grande, né? Aquela cena que tá lá. Então você imagina o ator que convenceu a gente que ele é super fraco. O Antônio Bandeiras é uma pessoa grande, né? E ele consegue passar que ele é fraco, que ele tá não sei o quê. E mesmo o diretor ter mostrado pra gente, pô, que ele tá fisicamente, ele tá muito forte. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O ator está forte, só que o personagem está fraco. E ele consegue fazer isso com a gente. Olha como a gente consegue ser manipulado. A gente quando olha para lá, fala uma pessoa fraca. Mas naturalmente, se ele passasse do nosso lado, você fala, pô, esse cara tá forte, hein? Tá bombadão, né? E ele tá forte. Então, isso. Ué, tá, o João está fazendo carinha aqui. O Jones vai passar o episódio inteiro fazendo essas.
Então, assim, o nome do filme é Dor e Glória, e o resumo do Pelo filme... jeito, o Antônio Bandeiras não é só o ator fetiche do Almodóvar, né? Eu nem gosto muito do Antônio Bandeiras, mas eu acho que ele fez um papel incrível hoje. E aquele ator que faz o Antônio Bandeiras, né? Também ele me incomodou muito no começo do filme. Eu falei, meu, que papel mais caricato, não faz É, sentido isso. Por que não fazia sentido? Porque a hora que ele entra para interpretar, você é. fala, caramba, tipo, entendi. A gente até conversou num dos filmes aqui, né, de como quando você tem que interpretar que você está atuando, de alguma maneira você tem que deixar isso muito evidente para o telespectador. Daí quando ele vai lá ler o texto do diretor, ele O faz uma Salvador peça só. Malho. Aí você vê, putz, é um ator incrível também, né? Enfim. Então, Dor e Não, Desejo. o cara lá, o Leonardo Sbaraglia também, né? Ótimo ator. O cara que É, faz o Marcelo. Ah, o Marcelo nossa, é nossa senhora. E o é incrível, personagem que era o amor do protagonista e que aparece numa cena, Que basicamente. não é Assim, ele Marcelo, né? aparece. Federico. 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 Não, Marcelo é não, o nome fictício na peça, né? sim, e o Federico, e aí você tem o texto, que o texto é lido antes, e cara, vai ser difícil, o Salvador. Porque eu vou falar um Moldova, mas o Salvador, ele fala assim, o ator bom não é o que chora, é aquele que segura para chorar. E aí você tem toda aquela Segura para cena. não chorar. Segura para não Você chorar. tem- Que é o que você faz na vida real. Você não fica se debulhando, né? Você segura para não chorar. Exato. E aí você ter toda aquela cena com o ex dele ali e o cara se segurando. Porque é um momento muito difícil, porque o ex dele se casou com uma mulher, tem filhos, né? Foi Superou, embora. Foi foi embora. embora, tá em outro país, né? E ele, sem querer, estava passando ali por Madrid, assistiu a peça, falou: sou eu nessa peça, e procurou o ator, falou onde ele está, e foi atrás e só tiveram aquela noite, né? E essa atuação, assim, que deve, sei lá, ser 5 ou 10 minutos do filme, para mim nossa, é incrível e é ele se segurando, porque você não sabe tudo que. Quer dizer, você sabe que eles viviam em meio a drogas lá no passado, então tudo era muito confuso. Agora são pessoas já com 50, 60 anos, ele 50, o Salvador 60, talvez. É. Enfim, aí tem a dor e glória, né? Que é a dor de você ter a glória, né? Então, assim, no filme, depois você vai ter um plot twist no final, que é a glória, você conseguir transformar todas essas dores, tudo isso que acontece, não é a dor física do personagem. Por isso que eu acho que eu brinquei com o Frida Kahlo, né? Porque não é a dor que ela sofria, apesar de sofrer bastante, mas era todos os sentimentos embaralhados que às vezes você só consegue vomitar numa tela, né? Então, é isso. Só que agora eu quero escutar um pouquinho vocês também, para a gente, antes de chegar numa defesa técnica da minha parte, pelo menos, que daí vai ser, vai ser aqui só elogios. Sabag, falei. Você falou que tinha Eu ficado posso bastante impactado, né? reforçar, talvez. Eu não tenho uma defesa separada da técnica do restante do filme, mas acho que se eu fosse ajudar você a responder a pergunta do Jones, por que o Almodóvar é um diretor tão importante, porque ele é um bom diretor, porque o que faz esse filme ser um filme tão bom, né? O meu argumento sempre é o visual, né? O que você enxerga como espectador do filme é o que o filme te entrega. E esse filme provavelmente o melhor filme da carreira do Almodóvar. Eu assisti boa parte dos filmes dele, não assisti todos. Ele é um diretor que produz bastante coisa. Para mim, ele estava numa onda, Evandro. Você citou bem da filmografia dele, falou dos filmes dele ali do fim dos anos 90, né? Ele tem ali uns 3 ou 4 que ele faz. Carne Trêmula, Tudo Sobre Minha Mãe, Fale com Ela. Aí vem Uma Educação e Volver. Acho que esses são filmes que eu, pelo menos, assisti em sequência, à medida que ele ia lançando os filmes, eu fui assistindo. E são filmes, alguns grandes filmes, alguma oscilação nisso, na minha opinião, né? Mas que demonstram ali uma produção muito prolífica. Depois eu acho que ele
tem altos e baixos. Eu compararia muito, você citou o Woody Allen, né? Você tem uma visão mais crítica do trabalho do Woody Allen, acho que ele parou de filmar antes. Eu acho que o mais complicado do Woody Allen é muito recente, eu acho que ele ainda teve uma carreira mais prolífica, mas assim, é aquela coisa do cara filmar demais, vai estar sujeito a altos e baixos, né? E eu havia o Almodóvar num caminho um pouco parecido. Um sujeito que a cada 1, 2 anos ele lança um filme novo, a tendência é que tenha um filme muito bom, daqui a pouco vai ser um filme que não é tão bom assim. E o Dor e Glória, eu acho que ele está num nível acima dos demais. Ainda que você encontre grandes filmes ali nessa filmografia dele, mas eu acho que ele entrega um resultado de uma qualidade ainda mais alta que os filmes anteriores deles, né? E o que para mim ficou muito claro na segunda vez que eu assisti o filme, eu saí muito impressionado da primeira vez que eu vi o filme, especialmente porque o plot twist acontece na última cena do filme, e não é assim, né? Não é um plot twist do tipo assim, nossa, Não ninguém é um filme para você imaginava. esperar o Não plot é, twist. não é para isso. O plot twist não é, ele não tá, finalmente entregou quem era o assassino, não é nada disso. Não é É o só uma coisa Shyamalan, não. que é só uma coisa, é bem isso, não é o, o Shyamalan que faz essas coisas e tal. É uma surpresa que você não imaginava, sequer não precisava, só que só melhora, na minha opinião. Só é uma coisa, porra, incrível tudo aquilo, mas assim, o que me chama mais atenção, porque eu defendo a qualidade desse filme, do trabalho do Almodóvar, é um diretor que sabe trabalhar as imagens como poucos. Nesse filme, o uso que ele faz de cor, especialmente, né, a direção de arte do filme é algo que é muito impressionante, o contraste que ele faz. Isso não é novidade no cinema do Almodóvar, ele sempre foi um cara que gostou muito das cores exageradas, mas eu fiquei prestando muita atenção na paleta de cores, né? Como ele leva isso para os personagens, como ele muda a motivação dos personagens usando cada cor. Ele faz isso com cores, uma paleta de cor bem agressiva, né? Ele usa muito tom de vermelho misturado com verde, com roxo, com amarelo vibrante. Assim, isso tá o tempo todo. Isso é uma coisa que, se você não tem sensibilidade estética para fazer, você vai errar. É muito fácil de errar. E ele não erra. Nesse filme ele faz isso, apresenta isso como? Levando para a tela os grandes pintores espanhóis de quem ele é fã, né? O apartamento do Salvador Maio, onde se passa boa parte do filme, é um apartamento inspirado no apartamento, na casa do Almodóvar. Ele próprio admite isso depois em entrevistas. O Almodóvar emprestou ao filme as obras de arte que ele tem na vida dele, de pintores espanhóis e tal. Não são todos que o espectador comum vai reconhecer, não é a Picasso, que tá, não, são outros artistas importantes ali, que têm grandes obras, grandes telas, muito coloridas, e aquilo está no cenário do filme. Então, você começa a entender o diálogo que o personagem tem com a arte que ele admira, com os autores que ele lê, e aquilo está muito traduzido nas imagens do filme de forma geral, muito no apartamento, mas não só nisso. Uma cena que é incrível do filme, e que se isso não é o exemplo do que é um grande diretor de cinema, não sei mais o que faz, é a cena do monólogo no teatro. Né? Eu até achei que alguém ia tirar sarro de mim e falar, eu posso falar de teatro porque eu sou o cara que é do teatro aqui. Então, a tradução que ele faz do monólogo teatral naquela cena é como poucos diretores de cinema conseguem traduzir. Ele põe o ator, e vejam, quem não acompanhou o filme, né? Essa cena do teatro é um ator que está lendo um texto escrito pelo diretor de cinema, contando uma passagem da vida deste diretor de cinema. Só que ele está fazendo isso no teatro. Então ele leva esse texto, que não é um texto dramático, não era para ser um texto teatral, ele leva para fazer essa encenação. E ele faz isso num teatro muito pequeno, usando como cenário duas telas. Uma tela em branco, em que ele projeta algumas imagens, e outra tela em vermelho. E enquanto o ator está fazendo aquele monólogo, contando essa história, que é uma história muito emotiva, né, de um amor de juventude que terminou de forma triste, ele faz isso caminhando entre a tela branca, ora pela tela branca com projeção, ora pela tela vermelha, ora por um intermédio entre as duas telas. Olha, você fazer essa composição, associar a escolha da palavra do texto com a emoção do ator, com qual é como o visual vai interferir na forma que o espectador está absorvendo aquela cena, isso é uma coisa que você tem que ter um domínio estético profundo. E o E digo Almodóvar... mais, Sabag, e digo mais.
esse texto está ajudando a contar a história para nós, telespectadores, também, porque ele está contando trechos que ainda não foram explicados no filme. Isso acontece talvez no segundo terço do filme, né? Porque o Evandro até foi fazer a sinopse e de repente falou assim, pô, eu tô contando uma história que talvez não seja a parte mais importante disso, né? Esse diretor, que é o alter ego do Almodóvar, o Salvador Maio, vivido pelo Bandeiras, é um sujeito que está nesse bloqueio e que ele busca fazer essa reconciliação sem um grande motivo, exceto o fato de que ele reviu o filme que ele tinha feito 30 anos antes e que só naquele momento ele estava admitindo que o ator dele tinha razão em fazer aquele tipo de interpretação. Então ele vai buscar a reconciliação usando o artifício de ter recebido o convite da Cinemateca. Ele recebe convites como esse, o filme mostra ao torto e ao direito, e a partir disso, dessa tentativa de reconciliação, a gente vai entendendo qual que é o passado artístico, né, da gênese do artista, desse diretor, a gente vai entendendo qual é a gênese dos sentimentos dele como pessoa, né, a relação que ele tinha com a mãe, a relação com a sexualidade, a relação que ele tinha com a vivência dele como criança, o colégio, a infância no colégio de padres, a infância no coro, a infância como escritor de cartas de um povoado pobre, né? Então tudo isso vai sendo contado aos poucos. Então o espectador vai aprendendo a entender quem é esse personagem a partir dessas histórias que estão sendo contadas por palavra e imagem. O que é mais cinema além disso, né? Não existe. Então, ele tem o texto forte quando ele precisa do texto forte, mas ele é feito, sobretudo, em cima das imagens. E aí, a exploração do tema da relação com a mãe, que é muito comum, né, no cinema do Almodóvar, ele está o tempo todo... Eu não sei nada disso ainda, né? Ele tem o cinema do Almodóvar é pautado por temas do tipo infância, desejo sexual e relação ausência da figura paterna. Ausência da figura paterna, né? E que está junto ali com a relação com a mãe. Isso são temas que se espalham ali pela obra dele, né? E ele vai visitar isso frequentemente, o que talvez seja cansativo para algumas pessoas, ficar vendo, puta, lá vai esse cara falar de mãe de novo, você sabe, daquele jeito. Não. Agora, ele está contando a história dele, ele está contando uma história que é cara para ele está contando a história da vida dele nesse caso. E ele conta essa história com a mãe dele de duas formas diferentes. Uma com as memórias, né, que ele tem de quando ele era criança, vivia no povoado, e a mãe dele, uma mãe muito batalhadora, que tentava fazer o melhor possível da realidade, meio dura, vestida pela Penélope Cruz no filme, né? Meio dura ali no trato com a criança, assim, uma mãe amorosa, mas né, disciplinadora ali, rigorosa mais do que disciplinadora, talvez. E ele conta isso de outra forma, que é uma memória dele com a mãe já velha, no fim da vida dela, vivida, essa mãe mais velha, vivida por outra atriz importante da carreira do Almodóvar, deixa eu ver, a Julieta Serrano, que é uma atriz também, está lá nos filmes iniciais do Almodóvar, 10 filmes que ele faz lá. Ela vive essa mãe já perto do leito de morte, e ali ele tenta não uma reconciliação com a mãe, porque a mãe não sente que tenha feito nada de errado para ele não sente que a mãe tenha feito nada de errado para ele, mas ele sente uma dívida com aquela mãe. Ele sente que ele faltou alguma coisa com aquela mãe. Uma mãe que ele amou tanto, ele amou profundamente aquela mãe. No entanto, a mãe está chegando no fim da vida e ele sente que ele falhou, ele não tem mais tempo para se redimir daquela relação. Então, isso ele está contando através da experiência individual dele, ele está contando uma história que é universal, né, uma história de relação com a mãe. Todo indivíduo tem uma relação com a mãe, mesmo que a mãe tenha morrido muito cedo. Você faz Oi? Te escutando aqui, eu até me emocionei numa parte que eu tive agora sabe a epifania, quando você une as coisas, assim, de quando você estava falando dele com a relação da mãe, e algo que passa pelo filme que talvez a gente não perceba. Se lembra de um diálogo que a governanta dele ali, a empregada dele fala, ele só tem usado mocassins, né? Isso. E que é um calçado de velho, né? E quando ele tá com a mãe, e agora por que veio isso na minha memória? Porque quando ele tá com a mãe, ele tá andando no corredor, ele tá com... E eu me toquei porque eu gosto desse tênis, ele tá com um Nike, um Jordan Air Jordan. Ele tá com um Air Jordan no pé. E aí, enquanto você falava, eu fiquei pensando, cara, talvez o filme de Dor e Glória seja que agora ele tá sofrendo justamente o amadurecimento, porque ele sempre foi a criança do tênis, enquanto a mãe estava viva e onde ele se apoiava, e por isso que
E agora é todo esse... Cara, talvez seja um filme de luto, cara. A mãe dele morreu recentemente, vocês sabem disso? Você tá no mudo, Joanes. Acho que morreu em 2012, se eu não me engano. Putz, gente! Olha, eu tô embasbacado aqui. Ele usa mocassim porque ele não consegue se abaixar. Não sei, tem várias cenas no filme que ele não consegue se abaixar por causa Sim, das dores sim. nas costas. Ele coloca um travesseiro no chão quando ele vai se ajoelhar e tal, porque ele tá bem ferrado, né? Ele tem uma baita cicatriz, né? No começo do filme mostra a cicatriz de uma cirurgia que ele fez na coluna. Então, também tem isso, né? Não sei se Eu, ou talvez ele tenha feito um sacrifício, não sei. Pode ser também, é uma boa interpretação. Eu pensei que você ia falar que ele tinha feito um sacrifício amarrando o tênis para estar perto da mãe, mas a mãe dele não ia dar Não, nada se não, ia é estar com porque o ele tênis ou usava com isso. tênis até aquele momento, entende? Por que que agora ele não é mais. E quem usa tênis? Criança, adolescente, jovens, né? Que... Uns velhos sem vergonha que nem você. Não, é hoje em dia, né? Mas, Ah, não, sim. ah, é, as sei lá. dores do personagem, as dores que o personagem sente são muitas dores, provocadas por muitas doenças diferentes, né? Elas são acentuadas nos últimos anos, isso o filme vai mostrando aos poucos, acentuadas pela Já perda da começa mãe. no começo, né? O filme No faz toda. começo ele já delimita, né, qual é a gravidade das doenças do personagem. Mas o filme conta que isso é acentuado pela perda da mãe. Então ele já convivia com essas dores durante muito tempo, vem a perda da mãe e o somatório desse sofrimento, a dor, faz com que ele chegue no ocaso da profissão dele, né? E ele não consegue, ele sente vontade até de criar, mas ele não tem mais condição física de criar. Então a única coisa que ele consegue fazer é escrever, e escreve esses textos confessionais que ele não quer publicar, ele não quer fazer nada, ele só vem à vida esse texto que vira aquela peça de teatro qual citamos antes, porque o amigo dele lá, quando vai lá usar droga junto com ele, ele usa droga ali meio que pela primeira vez, não pela primeira vez, mas depois de muitos anos pelo menos, né, fica obliterado pelo efeito da droga, e o amigo que está mais acostumado a fazer o uso constante fica andando pela casa dele e acaba fuçando lá no computador e vendo esse texto. Só por isso o texto vem à tona, senão ficaria ali. E aí a apoteose do filme é ele conseguindo superar isso tudo, inclusive do ponto de vista de saúde, superando de alguma forma a questão da mãe. Não é evidente isso, o que é mais genial, outra coisa que não é genial, você não precisa, né, então finalmente agora eu fiz as pazes com o luto da minha mãe. Não precisa fazer isso. Quem passou por luto, e a maioria de nós já passou por experiência de luto, sabe que isso é uma coisa, um processo paulatino e que acontece em níveis diferentes para os outros. Então eu só fecho o meu argumento de defesa falando um pouco sobre a questão do exagero, que é uma palavra constante no cinema do Almodóvar. O Almodóvar é um cineasta exagerado, o cinema espanhol é um cinema, né, que bebe muito disso, assim. Então acho que o espectador daqui a gente se cansa um pouco às vezes com o jeito deles fazerem, né, com a forma que eles tratam as questões. E o Almodóvar faz muito isso, ele faz propositadamente isso, quando ele usa as cores daquele jeito, quando ele usa esse personagem que interpreta o ator com quem o diretor tenta se reconciliar, é um cara que aparece no exagero que te chama muito atenção. Você fala assim, nossa, isso não é realista alguém viver desse jeito, com aquelas roupas, aqueles anéis, tudo muito exagerado, mas porque o exagero é o jeito que o Almodóvar consegue contar a história de uma forma que vai parecer mais sensível ao seu público. Ele consegue fazer o exagero em tantos elementos diferentes, E é do meio do visual, da espanhol, né? Da música. cultura flamenca, do Flamengo, É, do a gente flamenco, conhece, né? A gente É, conhece, faz sentido. E esse exagero está no texto, é um texto que é exacerbado, né, na sua sensibilidade. A música é uma música bem colocada, ela consegue ser sutil, mas ela consegue romper muitas vezes. Eu fiquei muito impressionado com. Eu consegui prestar atenção nas transições de cenas. Se você presta atenção e para mim isso é um código de descobrir se o diretor é bom. Perceba, preste atenção na transição de cena que ele faz. Ele faz no início ali, logo que ele tá, no primeiro momento que ele tá, o personagem está tendo uma conversa com uma amiga, falando que ele não quer, ele não tem disposição para trabalhar e tal, e faz a transição para a cena de quando ele é escolhido para o coro da igreja.
né? Aquilo é feito num piano. Então entra um pianista, dado o restaurante onde ele está, começa a tocar a música, a câmera mostra as mãos do pianista e aquilo faz a transição para as mãos do padre tocando o piano em que vai fazer a escolha do coro. É sutil, pode parecer um detalhe bobo, mas são a composição desses detalhes, dessa conjugação toda, é que faz com que o cinema dele seja um cinema Engraçado que eu olhei essa composição, eu vi assim, essa composição quando ele troca da mão do pianista lá no restaurante para a mão do padre. Eu achei tão brega. Eu falei, mas ele é nossa. meio brega, né, Jones? Olha as cores todas, olha o apartamento do cara, né? Você vê, é fácil de você identificar como uma coisa meio Não, brega. É eu um achei cinema do brega. É exagero, né? kit, ele é kit, né? Eu É, achei brega no é sentido outra ruim. Não, palavra. não. É que, enfim, eu fui quase que apresentado ao cinema do Almodóvar porque eu tinha assistido. Putz, eu tinha assistido um filme lá na década de 90 com Antônio Bandeiras, que eu assisti uns 20 minutos de filme e larguei mão. E enfim, daí fui assistir esse. Entendo tudo que vocês estão falando, só que eu vou fazer o papel do. Não o papel do chato nem nada, o papel do Homer Simpson que o William Bonner falava, que chega em casa depois do trabalho e só quer assistir o jornal, sabe? Ver as notícias do dia, e futebolzinho. Ah, cara, o filme não tem tiro, não tem. Não, tô brincando. Eu sei que o filme é bem feito e tal, mas não me pegou. Eu achei que certas coisas, assim, que nem essa daí, achei brega. Acho que a história ali que ele conta não ressoou, assim, talvez tenha que assistir Tudo Sobre Minha Mãe, alguma outra coisa que seja mais tenha mais a ver com algo, sei Então, lá, tem muita coisa. todos os filmes dele vão girar em torno do tema infância, trauma, descoberta e como as figuras masculinas são estranhas. Isso todos os filmes. Você não tem um homem é, normal, digamos assim, É. em nenhum filme. Ou ele vai ser Ou vai ser um- totalmente bizarro. não totalmente bizarro, mas sei lá, Aliás, Evandro, você sabe que filme que é esse que está na minha imagem? Tá ligado que filme é esse? não. É o A Pele que Habito. Esse daqui é o que habito. Esse daí é um filme que eu não gostei dele. Aí eu achei que É, ele tava, não conseguiu me convencer, até porque, enfim, ali tem um discurso político um pouco mais forte. Mas até me perdi aqui com a tua piada, Jones. O que era que você tinha eu afirmado estava falando que todo erroneamente? filme dele tem essa figura masculina que Isso, então você pega lá o Javier Bardem, é um cadeirante, ou seja, né, você não pode ser alguém em plenas funções. Você pega no Tudo Sobre Minha Mãe, ele é um transexual, ou Fale com Ela, o enfermeiro, na verdade, Enfermeiro. estupra quem é um abusador, sabe? Então você nunca tem, como tem as mães, né? Em todos os filmes, as mães é sempre essa figura de quem conversa, de quem está na cozinha, de quem está tentando proteger, de quem quer unir, de quem canta, de quem é alegria. Então, a obra dele, esse filme ele representa muito bem a obra dele, sem os traumas. É engraçado por esse ser Dor e Glória, ele é o filme mais otimista dele o menos. É, perturbador. Perturbado. não é nem perturbador, mas com menos raiva, sabe? Porque Aham. acho que até isso é da fase, né? Tipo assim, provavelmente ele lutou muito contra a própria, né, homossexualidade ou as escolhas que ele fez e viveu muita convulsão. Ele é um sujeito que tem raiva, né? Porque eu estava vendo eu tava lendo no perfil dele, ele briga direto lá com o pessoal dos prêmios Goya, né? Que é o Oscar do cinema É o espanhol, Piquito espanhol. é o Kikito É. espanhol. Ele briga direto, tem várias tretas lá com o Não, pessoal. ele não é um Ele é brigado com a Carmen Maura, que é ele a não mulher é que um cara lançou ele, né? fácil, ele não é um cara fácil, nada fácil, e aí até isso é um outro elemento importante. Vocês citaram, o Evandro pelo menos citou duas interpretações, o Jones citou uma terceira interpretação ainda, que é fora de série desse filme, que é do Bandeiras, que é do ator que faz o
interpreta o outro ator, que é um ator espanhol, não vou lembrar do nome dele agora. Leonardo Sbaraglia. Qual? O cara que é o viciado lá? Isso. Ah, nossa, o nome dele é difícil pra caramba. É o nome lá da Galícia. Tem 500X e não sei o que. Azier Echandia, tô vendo no MDB agora. Isso. Enfim, tem 3 interpretações, assim, fora de série. Você pode jogar aí as interpretações da Julieta Serrano, da Penélope Cruz. O filme tem altas. O Bandeiras ganhou o Cannes, melhor ator em Cannes por conta desse filme. Imaginem a dificuldade que é no set de filmagem um diretor que é conhecido por ser um cara de personalidade forte conseguir tirar dos atores o melhor que eles têm a fazer nesse papel. Um cara que é conhecido por mão pesada na direção. Deve ser um inferno a filmagem. Ele faz ensaios antes das cenas e ele vai lá, ele interpreta cada personagem antes para mostrar o que ele quer, e tem que ser daquele jeito que ele quer. Tanto que a Carmen Maura deu uma entrevista uma vez falando que não dá para fazer mais filme com o Almodóvar. E a Carmen Maura foi a pessoa que tirou o Almodóvar do anonimato. Ela que fez a vaquinha para fazer o primeiro filme dele. $8 mil, não é pouco na época, lá no início dos anos 80. Fazer um filme, fez o filme foi bem. E o irmão, né, o Agostinho, essa produtora é o desejo que ele tem com o irmão, é o que garante que ele possa mandar em tudo, né, da produção. Por isso que ele não aceita fazer filme nos Estados Unidos. Aliás, nesse perfil tem 2 curiosidades interessantes. Ele foi chamado para fazer uma mudança de hábito. Que óbvio, né? Só porque ele fez um filme exatamente parecido com Mudança de Hábito. E antes do Ang Lee ser chamado para fazer o Brokeback Mountain, foi ele. Que a galera também é óbvia demais, né? Os caras falam, Enfim, é isso aí. Mas, não é minha praia, mas dá para ver que ali tem uma verdade, tem talento, só não é minha praia. Okay? Eu queria fazer eu gostei do que o Evandro falou no início, né? Porque talvez boa parte do nosso público vá até se surpreender com o fato da gente ter pego um filme com essa temática. E tem homem pelado. Falado. Tem a cena, uma das cenas mais bonitas do filme, é uma cena que talvez muita gente ache meio chocante, que é a cena de uma criança vendo uma criança febril, né, tendo febre lá, porque pegou insolação. Eu sei que você ia falar que era a cena do beijo dos dois lá. Não, que era ter beijo entre 2 homens, 2 adultos, então não é muito chocante. Agora, a cena da criança com 10 anos de idade, alguma coisa assim, febril, vendo de longe um cara que era o pedreiro da casa lá, tomando um banho nu, né, logicamente, e a criança tendo aquele excesso febril, aquilo ali é a expressão do desejo, da criação do desejo, do conflito que ele tinha com aquele desejo sexual, né? E isso é um assunto difícil, se imaginar assim, nossa, mas um personagem infantil que está experimentando uma espécie de desejo sexual é uma descoberta da sua sexualidade, né? Então é claro que são temas que muita gente vai ver isso e vai ficar incomodado, vai achar que não expressa a realidade, o que é exagerado, ou faz parte de uma visão. Mas tem uma coisa que ameniza isso, Sabag, que é o seguinte: como o Almodóvar ele não quer acusar nada a ninguém e nem de dar um olhar de não é proselitismo, não é proselitismo. Porque como é todo o desencadeamento da cena, né? Então o Piá ali, ele descobre um desejo que ele nunca imaginou ter, então é a descoberta do desejo, e todo mundo passa por isso em alguma vez na vida, e você vai ter a descoberta do seu desejo. E tem vários filmes com sinal trocado, né? Por exemplo, Malena. Sim. Né? E aí o lance é que logo depois você fica pensando, putz, mas não é possível que ele vai consumar o ato ou que vai ter algum tipo de toque, alguma coisa assim, que isso seria completamente condenável ali, né? Não, e aí você mostra que o pintor é um cara extremamente ingênuo, né? Ele não tá, ele é como se fosse os piá que estão ali, que tomam um banho pelado, normal em qualquer cidade do interior, fazenda, não sei o que lá, isso, né? E
tanto é que ele faz questão de reforçar a intenção que não existia até ali no filme, na mãe do moleque, né? Que daí ele fica tentando, mas você gostou do meu azulejo? Olha ali meu azulejo, não ficou bom o meu azulejo? E ele todo fortão, e ela dá umas olhadas para ele ali, né? Então vê que ele nunca teve a intenção de erotizar a criança, isso é ou de... importante. Não, foi aleatório. A criança estava ali, não sei o Isso quê, é foi fazer importante. alguma coisa e... O despertar do desejo sexual é uma coisa humana, como Isso. qualquer, e vai acontecer uns mais cedo, outros mais tarde. Não existe nenhuma insinuação de erotização naquilo, né? Ou de que o mais velho estivesse ali se mostrando, não é nada disso. É uma cena muito delicada, muito bonita, mas eu entendo que tem gente que vai ver e vai torcer o nariz aquilo, porque não vai se sentir confortável com aquilo, Não, é testemunhar aquilo. Um filme muito que eu acho muito complicado nesse ponto é O Profissional, com o Jean Reno e a Natalie Portman. Bem pior, bem pior. Eu acho bem complicado. Ele, assim, é um filme incrível. Eu revi esses dias esse filme. Não deve fazer 3 ou 4 meses que eu revi esse filme. Nunca tinha visto, eu vi esses dias, porque eu pensei, pô, eu gosto do Luc Besson, né? Vou ver. E, nossa, que filme Não, tem deplorável. uns trechos ali, porque ela dá em cima dele, né? Agora, eu queria, só ainda sobre isso, eu queria falar uma acho coisa que a ela era de respeito menor, hein, se duvidar. Ela tinha 12 anos. Não, a personagem sim, mas eu acho que até a Natalie Portman. Não, a Natalie Portman tinha 12 anos. 12 anos. Putz, hoje não mas seria sobre o Dor e Glória, eu só queria fazer uma última observação a respeito da questão do consumo de droga. Porque a primeira vez que eu assisti o filme, eu fiquei com a impressão... Quando fica passando esse filme, tem tudo de errado no filme, né, cara? Brincadeira. Eu achava que o filme tratasse de droga de uma forma que tratasse aquilo como se fosse uma mera recreação, né? E o filme trata disso quando ele descreve a cena cultural de Madrid lá do início dos anos 80. Tem uma passagem que ele fala assim, era o começo dos anos 80, eu cheirava cocaína como qualquer outro, sabe? Como se fosse uma coisa naturalizada, né? E aí existe muita cena de consumo de droga, dessa droga que eles chamam de cavalo no filme. Eu fui pesquisar e é a heroína, né? E eu achava que aquilo ficava uma coisa meio assim, o cara começa a inalar, né, aquela droga, e aquilo, e meio que, ele faz aquilo, daí ele larga de fazer aquilo e tal, e parecia meio gratuito para mim, sabe? Parecia, no começo parecia bem gratuito. Na segunda vez, agora que eu revi, eu entendi que não, porque a mensagem não é essa. Primeiro que ele faz o uso da droga para ele como um desespero de alguém que está tendo muita dor e que não consegue combater essa dor com os medicamentos existentes, né? Então ele é um grito de desespero naquele momento. E depois que chega um dado momento que ele percebe que aquilo pode sair de controle, que ele busca ajuda médica, né? Ele vai no médico, o médico fala, ele conta que está usando heroína, e o médico fala, você tem certeza que você vai parar? Você quer tentar parar mesmo? Fala, não, eu quero. E ele sabe que ele vai sair daquilo com alguma sequela, né? Porque o cérebro dele vai ter se acostumado com o efeito que a droga proporciona e que aquilo pode ter um efeito sobre a vida dele. Então ali o uso do elemento da droga, ele serve como uma maneira do personagem se salvar. No momento em que ele abandona aquilo, deliberadamente consegue abandonar com ajuda médica, é o momento em que ele vai conseguir se reencontrar. Isso se coaduna ali com outras descobertas dele para ele conseguir voltar e com o ator aconteceu isso. Então não está festejando a droga como uma coisa que auxilia o processo criativo. Eles falam, né? As drogas prejudicaram os relacionamentos deles dos anos 80. E o ator, o que ele faz quando ele quer começar a estudar o texto? Ele recusa a droga. Então, assim, só que ele é muito sutil, né? Isso que é bom. Ele é sutil, então você pode interpretar que, nossa, a droga é tudo ali para eles, nossa, que diversão. Não, mas vai na sutileza, né? Então, por isso que, enfim. E aí, eu acho que da minha parte é isso. Não sei se o Jones quer colocar mais alguma coisa aí. Não, foi o que eu falei. Não não quero colocar nada. Eu só quero fazer a minha argumentação final, que não é assim, que nem eu falei antes. Tem uma verdade, tem o talento, tem uma história bem contada, tal. Só que é uma coisa que não me interessa. Que nem você, por exemplo, sei lá, Jane Austen, tipo, talentosíssima, tal, mas os livros dela não me interessam. Não, eu já li. Você, mas não seria, mas você não acha interessante alguém que consegue extrair o que tem de bom ali, te explicar por que é bom? Sim, não, foi ótimo o programa, gostei. Eu acho que vocês
Quem gosta de cinema vai ver, né? O que tem ali, que aquilo ali tem talento, é que nem, por exemplo, quando você assiste. Nossa, eu vou fazer uma comparação bem lazarenta agora. Quando você assiste a primeira vez um filme do Michael Bay, da fase antiga, né? Não essa, quando você. Né, que você. Tem uma coisa ali que te chama atenção, né? Ele tem a linguagem própria. Não interessa o que ele está contando. Seja lá o Bad Boys, os dois, ou o robô que veio do outro planeta. Tem uma coisa ali que chama atenção, que é o corte rápido, são as cores saturadas. É a mesma coisa. O que o Michael Bay conta me interessa. Eu quero saber a história do Optimus Prime. A história do Salvador Malo não me interessa tanto. É isso, basicamente. Eu vou para a nota aí, Sabag. Começa aí dando a tua nota. Eu vou fácil num 9,5 nesse filme. Para mim, ele um filme Porra! Da mais alta qualidade. Um dos melhores filmes. Filme de filmoteca. Assim. Jones. Eu vou dar 6,5, porque eu sei que o filme tem bastante. Tem várias qualidades, mas que não é para mim, então eu não vou. Acho que tá bem dado. Eu vou dar um 8,5, que eu acho que dos filmes recentes ele é um dos melhores que já passaram por aqui. Vamos lá, então. Uma amplitude muito grande, né? Vamos ver a média, como é que fica. A média ficou em 8,17, o que dá a mesma nota de A Embriaguez do Sucesso. E a mesma nota... Não é a mesma nota. E muito próximo de Nomadland, muito próximo de O Som do Silêncio. Tá em boa companhia. Boa companhia, é isso. O que importa é... Enfim. Vamos falar agora de HBO Max? Então vamos agora para as dicas avulsas. Dicas só da HBO indicações Max. E contraindicações que a gente tem. A minha vocês vão ficar impressionados, mas vou deixar por último, porque eu vou passar vergonha aqui. Então começa, Jones. Eu espero que os ouvintes tenham abandonado o podcast até lá. Tá. Eu vou indicar o Watchmen, que eu comecei a assistir ontem na HBO. Né, estreou, né, o serviço de streaming da HBO no Brasil, que eu não tinha assistido ainda, né, porque enfim, tem muita coisa para assistir, eu não tinha assistido ainda. Eu fiquei assim maravilhado com aquilo, tudo. Você foi até qual episódio? 3º. Cara, melhor eu assisti só melhora. Não, cara, que incrível. A trilha sonora do Atticus Ross e do... Qual que é o cara do Nine Inch Nails? Trent Reznor. Isso, o Trent Reznor e o Atticus Ross. Cara, o que é aquilo, velho? A trilha sonora, o roteiro... Não, eu fico de cara como eles conseguiram realmente fazer um negócio coerente com o universo e respeitando o universo do Watchmen. Assim, ficou... não é exagero, não sei o que vai vir depois, vocês estão falando que só melhora. Nesses 3 primeiros, eu falo, ficou perfeito. Vai até o final, assim. Vai até o final, assim. Perfeito. Aquilo lá, para quem gosta do Watchmen, é obrigatório. Quando chegar, que eles começarem a explorar me fugiu o nome. O Ozymandias, meu amigo. Não, mas assim, o que eu acho muito, muito incrível em tudo isso é assim, como realmente eles pegaram o espírito do Watchmen de criar um cenário realista, né? As Redfordations, a história de pano de fundo é muito boa. A história de Tulsa, da revolta de Tulsa de 1921. Cara, e aquilo ali fez todo sentido, né? Vai evoluindo no negócio. E veja como que é. Também é o discursinho de precisamos olhar para os supremacistas brancos do Trump, estão matando a cultura negra. Só que faz bem feito, meu amigo. Quer fazer? Faz bem feito. Não faz discursinho. Vai lá e mostra pra gente. Quer assistir. Ali no 2º episódio, né, Evandro, que tem uma cena que é totalmente contrário, né? São os policiais que vão lá onde moram os supremacistas brancos e desce o cacete em todo mundo lá, tipo, como se estivesse entrando, como fosse um abuso policial em cima do pessoal que é redneck, né? Cara, achei muito...
cara, a cena faz sentido, o roteiro é muito amarrado, porque as coisas fazem sentido dentro daquele universo, uma coisa leva a outra de um jeito muito coerente, assim, cara, que incrível que é aquilo ali. Assim, Só o Alan parabéns Moore que aos... não gostou. Quem? O Alan Moore? Ele Não, não, o Alan ele não Moore, gosta de nada. ele nem assistiu, né? Não, provavelmente não. Ele não. Tanto que ele não assina, né? Não assina, é o David Gibbons que assina. É, ele não. Que ganha o dinheirinho, né? Não, o Alan Moore ganha o dinheiro também, mas só que ele repassa todo o dinheiro que ele ganha tudo que foi da DC, todos os royalties ele repassa para, sei lá, uma associação de desenhistas, não sei o quê. Ou seja, está perdendo muito dinheiro. A associação mais rica do planeta, né? Porque, porra, o cara nos últimos 20 anos que teve de obra dele aí. Sim, veio de Vingança, o Watchmen, só essas duas aí, o que fizeram de grana, não. Não, teve aquele do Johnny Depp lá do From Hell, teve O Alan Quarterman, Liga Extraordinária. Liga Extraordinária. Tem um monte, né? Um monte. O Monstro do Pântano, que tá na HBO Max. Tem muita coisa. Quer que eu dê a minha indicação que você queria dar? Pô, vai lá, cara. A minha indicação é óbvia. A gente não está recebendo um centavo da HBO para falar isso aqui, viu? A gente está falando como... Não é publi. Quem estava ansioso para ver o streaming e viu muita coisa. Eu ainda guardo muita coisa que já tem na HBO Max americana que não chegou ainda. Eles estrearam com um pacote limitado, né? Então eu acho que a Netflix vai dançar, né? Quer dizer, vai dançar não, porque o pessoal que tem não vai se desfazer, né? Mas... A minha indicação é bem óbvia mesmo, mas já que se você entrou na onda e não conhecia tanto a HBO, né, não viu muita coisa, Os Sopranos, uma das maiores séries de todos os tempos, se não me engano são 6 temporadas, deixa eu ver aqui no meu aplicativo para não falar besteira. Acho que são 6. São 6, né? Isso mesmo. A última é dividida em duas. Não, eu quando morava em São Paulo, eu tinha TV a cabo e assistia HBO direto. Eu assisti, acho que até a terceira temporada de Game of Thrones, mas essas mais novas, tipo Watchmen, eu não assisti. Então, Sopranos eu assisti, Game of Thrones assisti. Depois assista The Night Of. É a série menos comentada da história e é impressionante porque as pessoas não falam dessa série. Tá lá, cara. Assista isso. Realmente... Sopranos, uma história clássica de máfia de Nova Jersey nos anos 90. James Gandolfini no papel da sua vida, falecido, saudoso James Gandolfini. Para quem gosta, isso a gente quase nunca fala aqui, né? Para quem gosta de maratonar séries, né? Então tá aí um prato cheio para começar com os Sopranos. Esqueça essas séries aí, essas séries da Netflix aí, qualquer. Nossa, uma pior que a outra. Assim, não precisa nem ir longe. Na Netflix vai encontrar coisas ruins, médias, boas, muito boas às vezes. Eu tô apaixonado por Método Kominsky. Agora que entrou o Danny DeVito lá, nossa, e é na Netflix. Vai sem medo. Vai sem medo. Mas e o Kirby? Não, assim, a gente teve uns episódios passados que a gente ficou falando de Globoplay, que tava com um acervo incrível, e tem um acervo realmente muito bom, a Globoplay lá de filmes, de séries. Eu tô voltando a maratonar os normais, de volta pela 10ª vez na minha vida. Adoro aquilo. E é bom porque ele nunca mais vai poder ser feito, porque tá tudo errado. Todos os episódios estão tudo errado naquela série, hoje em dia. É maravilhoso você poder ver aquilo. Principalmente a Fernanda Torres, né? Que hoje ela tem um posicionamento bem diferente das piadas que ela fazia lá. Mas é uma atriz incrível. Minha indicação é da HBO Max e é o Friends Reunion. Eu assisti. Por que você fez isso? Cara, veja, eu era um crítico de Friends, porque quando eu assisti, eu gostava de Friends até a 5ª temporada, e depois eu deixei de gostar. E aí eu deixei mesmo de gostar. Eu gostava muito mais de muitas outras coisas à época. E sempre teve essa questão, né, de quem gosta e quem não gosta de Friends. Eu achava meio bobo. E aí só dei o play. Falei, não, deixa eu entender o formato. Eu queria ver mais ou menos como era o formato. E não conseguia mais largar. E depois eu comecei a pensar como eu era na época daquilo. E lembrando, mas no meio ali da 5ª para a 6ª temporada, para a 7ª, aí eu saí de casa, emprego, fui casar. É óbvio que você se desconecta daquela sensação de
e o friendship ali, né? A irmandade e fraternidade que eles tinham. E talvez era eu que, pensando assim, tipo, eu que mudei durante a série, quem tinha talvez uma idade menor conseguiu aproveitar muito mais tempo, mas o fato que gera uma reflexão muito grande de onde você estava, o que você gostava, como você viu o mundo. É impressionante, assim, sabe? É impressionante como me colocou no final dos anos 90. Eu conseguia me lembrar das coisas que aconteceram comigo, assim, quase ano a ano, até quando eu abandonei o Friends. É um pouco o que eles estão fazendo. E aí eu fiquei pensando que esse Friends Reunion, ele não é sobre os atores que estão todos expurgando, né? Você pega os homens, estão tudo derretendo, e as mulheres estão que não conseguem mexer a boca de tanto botox, assim. Mas mesmo assim, você ainda você fica. Eles começam a recapitular as coisas, assim, você fala, cara, e onde eu estava, e o que eu fazia, por que eu gostava disso, esse episódio eu estava lá, não sei aonde. Então, assim, foi uma experiência que eu, por isso que eu tô falando, eu me envergonho, mas eu tenho que abrir aqui com vocês. Foi boa, foi boa. A Então, Amanda Peraí, tá então você está indicando mesmo para as pessoas assistirem ou você está dizendo não assistam, mas eu gostei? Eu não entendi. não, eu tô indicando, não tem nada de errado, assim, eles recuperam bastante coisas, é uma homenagem ao que aquela série representou. Imagine, gente, foi uma série muito grande, ela afetou a cultura de uma maneira muito forte. Ela foi o fim, ela O Paulo representa. escreveu sobre isso, né? O Pouzonov escreveu um texto Ah, não sobre como lembrava. o Friends afetou a cultura. Talvez seria legal você voltar nesse assunto semana que vem, o Paulo dar um pitaco. Mas eu não estarei aqui. Mas É ela foi o verdade. fim de um tipo de fazer TV, né? Assim, porque ela acaba, né? Depois eu ainda tem aqueles que ainda, vocês falaram isso no episódio, Two and a Half Men, Big Bang Theory. Mas não, cara, não foi do tamanho que foi o Friends, e elas já são o fim do saco de piadas, do multicamera, da plateia. Acabou ali com o Friends ali. O resto que vem depois é só uma marolinha depois do tsunami, assim. Porque depois mudou, né? Mudou, a TV mudou. Daí você vem com Sopranos, aí você vem com Breaking Bad, aí você vem com outro nível, né? A TV. Eles são a última grande coisa que aconteceu de uma cultura que. Não existe mais. É, é Não isso. vai, não tem outro Friends. Se bem que aquele How I Met Your Mother é um pouco, né? Friends. Ah, fez sucesso. Ah, mas não, a gente não tá falando do mesmo nível de sucesso. Não tá. Verdade. É, não sei. E aí me deu uma vontadinha de começar a rever os episódios para ver se acontece mesmo que o Seinfeld é sempre bom, assim, é impressionante. Seinfeld, The Office, é sempre bom, né? O Kirby, porque tá ali no... Cara, não tem como você folhear, ver Kirby e não dar play num episódio. O que acontece? E aí agora eu Primeiro tô... episódio do Kirby, que o cara consegue fazer um episódio inteiro porque ele comprou uma calça errada, cara. É incrível. Ele E fez 10 anos disso. a calça deixa um volume meio esquisito. Ó, bom, não vou discordar, né? Veja o Curb Your Enthusiasm. Em português eu descobri esses tempos, né? Traduziram como Segura Onda. Eu achei Ah, excelente. mas aqui era a segunda onda também. Segura Onda, então, é que eu não conhecia. Eu conhecia Curb Your Enthusiasm, não conhecia Segura Onda. Mas esse vale a pena. Friends, pra quem gosta, tá tudo bem. Não vou, Mas eu tô falando, eu não gostava. não vou brigar com fã de Friends. Eu era da turma que gostava no começo, mas não gostava no final. Vai por mim, Mas abre o uma coração. coisa, ô, Sabag, agora você pode fazer esse blazer, que não gosta de Friends, etc e tal, mas eu tenho certeza que você assistia para ver a Assisti. Jennifer Aniston, ficava pensando, putz, hoje eu tô mais Jennifer Aniston, hoje eu tô mais Não, afim da Aí, João, Courtney aí você tá Cox. muito capricho. não, Hã? eu Aí achei você tá muito divertido. capricho. Achei divertido na Não, tô época, falando, tô mais mas afim da Jennifer Aniston, mais da Courtney Cox. Qual é mais bonita, depende do dia. Era. eu acho que assim, Qual que você achava mais bonita? nossa, não sei, não sei dizer. Acho que a Jennifer Aniston, talvez, mas não sei. Eu acho que faz sentido ver naquele tempo. Eu lembro disso, assim, ver sei lá, que Eu não idade que você assistiria hoje em tinha. dia. Eu não conseguiria assistir hoje em dia. Eu acho que ficou muito preso naquele tempo, meu gosto, sabe? E aí tem o pessoal que gosta, tem colegas que adoram essa série.
Pra mim não faz sentido mais. Não faz sentido. Não, mas para mim também não, é isso que eu tô dizendo. Só que então. foi uma viagem para mim. Porque Legal. eu conseguia me ver naquele momento. Eu voltei 20 anos. E sensações muito reais, assim. Então, eu diria até que é apaixonante você até o fim, assim. É interessante porque se você parar para pensar, qual série antiga a gente assistiria? Nenhuma, né? Tirando o Seinfeld. Então, mas Seinfeld, quando eu vejo Seinfeld, eu consigo lembrar da gente indo pro Xaxim conversando sobre o episódio do lobisomem, entende? Isso volta também. The Office já não, porque The Office já estava todo mundo velho, em casa, maratonando, né? Mas e o Friends tem isso, cara. Do Friends eu lembro das pessoas, entende? Quem gostava, eu me lembro das conversas na faculdade, de bar das meninas falando, não sei o quê. Eu conseguia lembrar disso, sabe? Putz, é engraçado, né, cara? É muito engraçado, assim. Então, É uma coisa que não volta mais, né? É legal. Às vezes é Nostalgia, bom. né? Nostalgia, como vende bem. É o perfume do Ivan White. assim, eles não iam fazer uma coisa ruim, porque esse foi o grande lançamento para lançar o serviço de HBO Max lá fora. O serviço de HBO Max estreou com isso. Foi o grande case deles, né? Então, bom O chamariz que eles fizeram. Eu só espero que lancem logo o aplicativo para o Fire TV. Só isso que eu espero, que senão... eu tenho... Eu tenho uma dica, hein? Eu tenho uma dica para quem gosta de futebol. Se você... Não, de grana, porque se você assinar o DirecTV Go, que tem aplicativo para o Fire TV, tem Sport TV, tem ESPN, tem o HBO Max, tem tudo lá, e acho que é 59 por mês. Mas vale a pena porque é Sport TV, né? Tipo, tem lá todos os canais. Você acha que tem algum telespectador nosso que gosta de futebol, já? Eu acho que a maioria, cara. Tá louco. Ninguém mais fala de futebol, cara. Não, o futebol tá caidaço na pandemia. Não faz mais sentido, vai acabar o futebol. Vai. Vai. Dá uma olhada no que está acontecendo na Euro. Isso, vai lá. Vocês estão defendendo a Copa América, é isso? Isso, então. Tá bom, então. Então, semana que vem com Paulo Pozzolov, não imagino o filme que vocês vão escolher, vai ser algo bem difícil, que vocês vão decidir só na segunda-feira, um dia antes da gravação que eu conheço. É possível. E é isso. Beleza, então? Não, deixa eu... Putz, manda o teu abraço, Johnny. Não é um abraço, não. Eu esqueci de falar de um filme que eu tô a semana inteira falando que todo mundo tem que assistir, que é um filme... Mas por que você não guarda para semana que vem? Depois vai vir que não tem dica para o pessoal. Não, eu preciso falar. Senão eu vou esquecer. Depois não quer participar porque não tem filme para trazer. Não, calma. Que é um filme que seria genial se fosse dirigido pelo Almodóvar, que é aquele filme A Vingança, com a Michelle Rodrigues, que é o que eu passei para vocês lá no grupo, que tem na Amazon. É um filme, ela faz o papel, no começo do filme ela faz o papel de um homem, que é um assassino de aluguel, e daí ela mexe com alguém que não deveria, daí que é um médico, esse médico consegue dopar ela, e durante a anestesia faz ela mudar de sexo. E quando ela acorda, ela é uma mulher, é a Michelle Rodrigues, e ela vai se vingar do médico que fez ela mudar de sexo. Imagina o nível desse filme. Eu comecei a assistir o filme e não terminei, porque... Nem o Jones aguentou o filme. Não é isso. É que daí ia começar... Eu comecei a assistir no domingo, daí ia começar o jogo, eu quis ver o jogo lá, Corinthians e Fluminense. Mas... Cara, eu vou assistir esse filme semana que vem. Eu falo o que eu achei desse filme. Tá bom. Você traz para vocês debaterem, hein? Isso, boa. Então, tá bom. Beleza, gente. Obrigado a todos que ficaram conosco até agora. Voltamos na semana que vem com mais.